E nesse momento nós percebemos ali a comitiva americana, né, formada pelo um embaixador da ONU, se não me engano, Mike Waltz, ao lado do secretário de Estado Marco Rubio. Vimos o secretário de Energia Chris Wright e também o secretário do Tesouro Scott Bessent, diretamente envolvido no Departamento do Tesouro, que anunciou ontem, por exemplo, as sanções adicionais contra autoridades brasileiras, no caso a esposa do ministro Alexandre de Moraes, enfim. De qualquer forma, o destaque total absoluto foi que o encontro, tido como improvável, a interação que não estava no script entre Donald Trump e o presidente Lula, ocorreu, mesmo que brevemente. Trump, que acima de tudo é uma pessoa transacional, ele sente ali, enfim, o espírito da pessoa. Lula também, que é um sujeito tarimbado, pelo visto deu match, deu liga, né, Fabrício Knights? Que pelo menos é o que o Trump deu a entender, que inclusive terão sim a primeira reunião oficial entre ambos os países, Estados Unidos e o Brasil, na semana que vem. Se isso realmente vai sair do papel, a ver, mas foi o que saiu da boca do presidente americano. Fabrício. André, a primeira coisa que eu preciso dizer aqui, deixar claro em relação a esse discurso do Donald Trump, é que eu acho que a gente deve considerar, pelo menos em algum certo ponto, porque foi um discurso muito longo do presidente Trump, o seguinte, né? A falta do TP, o teleprompter, que é onde a pessoa que está discursando lê o texto que está sendo falado, talvez isso possa ter afetado em alguma coisa. Longe de mim querer passar pano, mas... Ele retomou, acho que no meio ali, no final do início... Claramente, ele até reconheceu o que retomou o contato com o teleprompter, né? Quinto, 10º minuto ali, aproximadamente. Isso aconteceu em comícios dele no passado, ele tenta sempre quebrar a quarta parede, como dizem, né, da comunicação e reconhecer o erro, pelo menos, enfim, lidar com isso, ao invés de ficar parado. Mas isso foi o que aconteceu. Em relação a esse encontro, Lula e Trump, duas coisas aqui. Eu não sei se esse encontro de fato aconteceu, porque pelas imagens que a gente recebeu aqui, todo mundo acompanhou, aparentemente, o presidente Trump chega quando o Lula já está discursando, então não fica claro exatamente em qual momento que eles se encontraram e se cumprimentaram. E também em relação à agenda, né? Trump disse que eles vão se encontrar na semana que vem. O presidente Lula está em Nova York, fica em Nova York até o fim da semana, se não me engano, até quinta-feira, depois de amanhã, e volta para o Brasil. Ele voltaria para os Estados Unidos ou Trump viria para o Brasil? Ou eles se encontrariam em um terceiro país? É um discurso muito longo, André, e chama a atenção que Donald Trump foi aplaudido apenas 2 ocasiões, em comparação com o presidente Lula, que foi aplaudido 6 vezes. Isso era de se esperar, mas de qualquer forma foi o que está posto. Exato. Certo. Foi um discurso que cumpre bastante com o que a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, havia previsto ontem, havia adiantado ontem, que Donald Trump iria atacar as instituições globalistas. Ele fala muito mal da ONU em várias ocasiões. Inclusive falando da construção da sede da ONU em Nova York, como ele se prontificou a ajudar no processo de construção no passado. Acho que, pelo que eu entendi, certo, a ONU acabou optando por outra construtora e ele acabou... Isso não deve ter digerido bem desde aquela época, né? Isso aqui ficou preso na garganta dele, ele não resistiu, pelo visto, em dar esse chega pra lá. Exatamente. Importante a gente destacar que ele é aplaudido quando ele fala que o Estado palestino é uma recompensa, é uma frase completa, né? Ele diz que o Estado palestino, reconhecimento, é uma recompensa ao Hamas, mas aí ele fala, temos hoje uma só mensagem, libertem os reféns, e aí Donald Trump é aplaudido, o único momento em que ele é aplaudido. Quando ele fala, por exemplo, lá, são muitos pontos pra gente destacar, né? Mas quando ele fala no começo do discurso dele que os Estados Unidos atraíram nesses 8 primeiros meses de mandato 17 trilhões de dólares em investimentos e compromissos, esse número aqui certamente não pode estar certo, né? 17 trilhões de dólares é somado o PIB dos Estados Unidos com a China. Não há a menor possibilidade disso aqui. Claro que são, enfim, não dá para cravar, mas de fato é uma... Não. Pelo menos são... Não, claro, mas são... Dá para cravar. Não dá para cravar, mas só para que fique claro aqui, se é que tem alguma chance de ser algo próximo disso, que fique claro, são compromissos de investimentos em 10, 15, 20 anos. Mas aí o mundo inteiro tem que transferir riqueza para os Estados Unidos. Mas num espaço... Mas não é que a semana que vem vai pingar um Pix de 17 tri, não é isso? Que fique claro, né? Enfim, que houve compromisso ali na viagem dele ao Oriente Médio. Sim, isso uma sem série dúvida. de compromissos. Sim, no acordo comercial com a União Europeia, enfim. Uma série de compromissos. Se você me permite aqui, claro. Fabrício, de fato, eu tenho certeza que conhecer o nosso Vanderlei Cordeiro aqui das transmissões internacionais, vai estar maratonando a grade de programação da Jovem Pan, sempre de forma competente, brilhante, e vai poder destrinchar ponto a ponto, afinal... Acho que o principal destaque é esse, né, Fabrício? Essa reunião promete muito. Para concluir a transmissão, vou com minha dupla David de Tarso, pacientemente aqui esperando, e vai agregar nessa conclusão do Morning Show de hoje. Vamos lá.
Vocês citaram, né, sobre a marcação da reunião, então, entre o presidente americano Donald Trump e o Lula. Eles se encontraram brevemente, só que a gente viu durante a transmissão que o presidente americano chegou depois do discurso do presidente Lula. Então, ele não acompanhou de perto o que o Lula falou sobre as questões soberania, criticando por várias vezes os Estados Unidos. Então, pode ser que ele mude de ideia diante desse contexto, após ele acompanhar, de fato, o que o Lula pronunciou ali no discurso da ONU de abertura. É um bom ponto do David, eu concordo. Bom ponto do David. Inclusive, ele até atribuiu esse atraso dele ao fato que a escada rolante travou enquanto ele estava subindo. Então, talvez, se não fosse uma escada rolante deficiente da ONU, a guerra entre o Brasil e os Estados Unidos talvez não teria uma possibilidade de encerrar por um tempo. Já parou para pensar? Eu acho que vai ter muita gente escrevendo isso nos livros de história em breve. 12 horas e 11 minutos. O famoso efeito borboleta. Exatamente. Brincadeira. Inacreditável. Fabrício Nassi, que você é diferenciado, obrigado aqui. Inclusive, enfim, acabou salvando a pátria quando Antônio Guterres decidiu bancar o poliglota, assumiu as rédeas aqui brilhantemente da tradução. Trump ficou por conta desse humilde apresentador. David Tarso aqui agregando como sempre. Jesse Mano já picaram a mula há um bom tempo.